Para mais uma videoaula de escola dominical da nossa querida CPAD, lição 9 de jovens, do dia 1º de dezembro de 2024. O ano já está chegando ao seu final. Estudamos nesse quarto trimestre de 2024, alcance um futuro feliz e seguro. Estamos vendo os conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. O comentarista é o nosso pastor Marcelo Oliveira. Ele é chefe do setor de educação cristã da CPAD, ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro, bacharel em teologia, especialista em educação, licenciado em letras e acadêmico em psicologia, ou seja, um homem muito bem preparado pelos homens e por Deus para nos ensinar a palavra de Deus. Lembrando que a CPAD é a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. É ali que você compra bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD está agora na Rua João Tobias, 360, no Belenzinho, ali perto da estação Belém do metrô e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, do Ministério do Belenzinho. Então, ali na CPAD, você procura o Moisés, procura o pastor Jefferson e toda a sua equipe, e você vai ser muito bem recebido. No térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, também você tem a livraria da associação. Ali você vai procurar o pastor Silas ou o irmão Alex e toda a sua equipe, e ali também você vai comprar Bíblia, revista, também materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual e também para a sua igreja, onde você congrega. Bom? E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal. Quando você compra na Provix, a livraria online do pastor Fernando, você está cooperando diretamente com o canal aqui do professor Álvaro Bruno. Portanto, monte a sua biblioteca. Você, aluno e professor de escola dominical, você precisa ter os seus materiais de estudo, de pesquisa, para o seu crescimento espiritual, tá bom? Se quiser também mandar a sua oferta, seja generoso aqui no canal do professor Álvaro Bruno. Aqui embaixo tem o número de celular, a chave Pix, né? E o DDD é 11. Se puder, seja um patrocinador aqui do nosso canal. Entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br. Eu vou soletrar a L, Bruno, LL, @yahoo.com.br. Venha ser um patrocinador aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem sido um parceiro, um amigo, tem nos cedido esse espaço onde está provisoriamente o nosso estudo. Deus abençoe, irmão Reginaldo, irmão Francileide, toda a sua família e multiplique as bênçãos sobre vocês. Também Deus abençoe, eu agradeço, irmão Josué, marido da irmã Marilena, também tem sido um braço amigo aqui, um voluntário, nos ajudando aqui com o cenário, nos ajudando aqui com esse tablado carpetado, enfim, para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Portanto, Deus abençoe, irmão Josué, irmão Reginaldo, Deus abençoe também minha esposa Raquel, meus filhos, meus amigos e irmãos do BNH e de todo o setor 50, que tem pastor Dorival Mendes, nosso pastor setorial, que tem nos apoiado, tem orado por nós, tem nos incentivado, isso é muito importante. E a você que em todas as aulas está aqui conosco, também orando por nós, nos apoiando, e continue assim. Continue dando o seu gostei, continue fazendo aqui embaixo seus comentários e nos ajudando em oração, continue, e também incentivando outras pessoas a se inscreverem aqui no canal.
Queremos chegar no dia 31 de dezembro de 2024 a marca de 5.000 inscritos. Para isso, precisamos de muita oração e precisamos que você seja um parceiro direto, incentivando amigos, colegas, família a se inscreverem no canal. Se você tiver grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, por gentileza, mande lá suas mensagens incentivando a engrossarmos esta família do canal do professor Álvaro Bruno. E se você perdeu alguma aula, certamente o pastor Fernando criou aqui uma playlist, é só você ir lá na aula que você perdeu, assista, a gente segue assim, quase que ipsiléteres a lição, a gente vai lendo, vai com calma, eu vou fazendo algumas observações à medida que o Espírito Santo vai nos indicando. Se você é um intelectual da teologia, um mestre, e você acha que é superficial, sinceramente, eu lamento, porque, na verdade, aqui o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas, tá, seguindo o que o autor, no caso aqui o pastor Marcelo, já estudou, já pesquisou, já escreveu. Então, eu não vejo por que eu deva ir além do que está aqui. Mas eu respeito quem vai, admiro, mas o nosso trabalho aqui tem um outro objetivo, né? Eu gosto de alcançar as irmãzinhas que não sabem ler, os irmãozinhos que não, às vezes, aqueles que não têm tempo de ficar debruçado na revista, assiste a aula no ônibus ou dirigindo lá no suporte, obviamente, vai ouvindo a aula. Então, eu tenho outros objetivos, tá bom? Vamos lá, então, lição 9, de 1 de dezembro de 2024, protegendo a sua boca, ou a sua língua, né? Texto principal. Como maçãs de ouro em salvas de pedra, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Resumo da lição. A fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a boca do sábio. Segundo objetivo, reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola. E terceiro objetivo, conscientizar da necessidade de se proteger a língua. O texto bíblico está em Provérbios 10, do versículo 11 ao 14, do capítulo 15, do 1 ao 4, também o versículos 7 e 14, o capítulo 17, os versículos 27 e 28. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração do sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala,
será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Ou seja, se calar a boca, todo mundo já vai achar que você é sábio. Então vamos estudar nessa lição o que a palavra ensina a respeito da maneira de usarmos a nossa boca. O que dizemos para outra pessoa diz muito do que nós somos, por isso que a Bíblia dá muita importância à forma que devemos falar com o outro. Então você revela quem você é da maneira como você fala. Há grande ensinamento bíblico que visa nos ensinar a como proceder com a nossa língua, o cuidado com a língua. Por meio da língua, podemos abençoar e edificar a vida dos que se encontram ao nosso redor, mas também podemos trazer prejuízos irreparáveis, inclusive a nós mesmos. Que Deus nos dê sabedoria para falarmos em seu nome. Vejamos então a boca do sábio e a boca do tolo. O modo de falar do sábio e do falto de entendimento. O capítulo 10 de Provérbios traz um contraste entre o sábio e o tolo. E aí você já vai colocando aqui embaixo, no rodapé. Você é sábio? Você se considera sábio ou você acha que ainda é um tolo e precisa sair dessa situação? Vejamos, os versículos de 11 a 14 mostra o contraste, o oposto mais específico entre o modo sábio de falar e o modo tolo de falar. Por exemplo, enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, terreno e contencioso, ou seja, raivoso, tá? Indisciplinado, uma coisa, magoativa, digamos assim, o sábio, ao contrário, apresenta um discurso disciplinado, celestial, que promove vida. Sabe aquela pessoa que só sabe falar mal, só sabe reclamar, só sabe falar alto, gritando? Essa pessoa, você já sabe. Por isso, é próprio do sábio tolerar as difamações e perdoar o que lhe fazem mal. O sábio, ele tolera. Não vale nem a pena, ele não perde nem tempo. Mas o falto de entendimento não perdoa, muito pelo contrário, ele se inflama e produz palavras torpes, que incendeiam o ambiente e levam à confusão. Então, o tolo, a palavra dele, a maneira dele falar, é uma maneira que envolve todo mundo, prejudica todo mundo, tá? E é uma pessoa que não perdoa, que é o pior de tudo, né? Número 2, o que os lábios falam e o coração busca? Vejamos, no capítulo 5 de Provérbios, do versículo 1 ao 20, mostra como é a língua do sábio. Em primeiro lugar, a palavra branda, proveniente dos lábios do sábio, desviará o furor. A palavra branda. Se a pessoa vem com 10 pedras para cima de você, você baixa o tom, conversa, fala educadamente. Isso aí vai fazer com que a pessoa se acalme. Essa palavra revela um espírito humilde, mas terno. Por isso, a linguagem do sábio sempre é adornada de sabedoria, ponderação, ou seja, equilíbrio, você vai ponderando, e bom senso, prudência, cuidado. Enquanto a língua do tolo é cheia de ira e insensatez. Tá? O tolo, ele só sabe falar mal, só reclamando, palavras horrorosas, de acusação. O tolo é uma tragédia. Dessa forma, os olhos do Senhor contemplam tanto os maus quanto os bons, principalmente a forma
como usamos a linguagem. Eu e você precisamos aprender a falar. Como falar, a hora certa de falar, a maneira de falar. Então, sabedores de que Deus está contemplando, os sábios derramam o conhecimento por meio da linguagem, pois o seu coração busca sinceramente a sabedoria. Então, o sábio ele toma cuidado com o que ele vai falar para não magoar o outro. E, diferentemente do sábio, o tolo derrama tolices, tortuosidades por meio de sua linguagem, pois o seu coração é completamente indiferente à busca do que faz bem à alma e eleva o pensamento. Então, o tolo não está preocupado com se vai fazer bem, se vai fazer mal. Ele sai falando, ele não pensa nas consequências, ele não pensa na tragédia que ele está construindo na vida do outro, na própria vida dele, a alma dele, ele não está preocupado com isso. O sábio, sim. É possível controlar a língua. É o número 3. Provérbios 17, 27 e 28 nos mostra o valor de uma fala ponderada, disciplinada e cuidadosa. Fala cuidadosa. Porque o que você fala vai refletir no outro. Saber calar, principalmente no século que estamos vivendo, é uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso, suave e pacífico, como orientou Jesus. Tá? Tem que saber calar. Por isso, o sábio expressa o seguinte: retém as suas palavras, ou seja, engole as suas palavras. Você quer falar? Não fale. Cale a boca. Tem um camarada aí muito famoso que o slogan do trabalho dele na internet, dos vídeos dele é: cala a sua boca. É o segredo do sucesso, é calar a boca. Ao contrário daquele dito, quem tem boca vai a Roma, esse aqui é cala a boca. Se você calar a sua boca, se eu calar a minha boca, nós seremos muito mais felizes. Tá? Assim, faz parte da linguagem de uma pessoa de bom entendimento fazer uso da língua no tempo certo, no ambiente certo, adequado, pois isso está relacionado com um espírito precioso, uma pessoa que faz diferença, uma pessoa que faz falta. E a prática de calar é tão poderosa que até o tolo sai por sábio se assim o fizer. Se o tolo ficar calado, todo mundo já vai achar que ele é inteligente, que ele é sábio. Saber usar a linguagem de maneira adequada é um ato de sabedoria. Então, calar a boca também é sabedoria, segundo Provérbios. O modo de falar do sábio, então, é ponderado, é disciplinado e é educado, para não dizer elegante, né? Educado é o mínimo, né? Ponto importante, o modo de falar do tolo é incendiário, destrutivo e espalhafatoso. Aquela pessoa que não tem noção do que está falando, abre a boca e sai falando. Cuidado, esse aí é o tolo. Tá? Número 2, a linguagem de uma pessoa tola. O que a linguagem revela? É isso que a gente tem que saber. O que a nossa linguagem revela? Os textos que meditamos no tópico anterior fazem um claro contraste entre a linguagem do sábio e a linguagem do tolo. A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro, no interior, isto é, revela o que estamos pensando, sentindo e desejando. Então, o que você fala é o que está dentro do seu coração. O que você fala vai revelar quem é você. Tá? Esse fato pode ser constatado na discussão a respeito das funções de uma língua em que
a comunicação do pensamento se revela como uma função básica. Tá? Então, a comunicação do pensamento. Quando você fala, você está comunicando o que você pensa. Logo, quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem, quer nas manifestações verbais, quer nas não verbais. Então, aquilo que a pessoa fala mostra quem ela é, revela o caráter dela, revela o interior dela. Segundo, a língua do tolo. Os textos que vimos revelam a linguagem do tolo como palavras que, no lugar de construir, destroem. Eles usam palavras destrutivas. No lugar de estimular a mansidão, estimula a ira. Então, aquilo que a pessoa faz o outro ficar irado, causa ranço no outro. No lugar de trazer paz, produz violência. Toda violência começa com a fala. No lugar de estimular, isso aqui é o tolo, no lugar de estimular a prudência e a sensatez, estimula a insensatez e uma ação desgovernada. Então, o tolo, quando ele abre a boca, a tragédia está armada. Por isso, na carta de Tiago, a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno, malícia e perversidade. Veja o poder da língua, veja o poder do que a pessoa fala, o que pode causar. A língua, ela é cheia de peçonha mortal, veneno que mata, né? Ora, a língua tem uma capacidade imensa de causar mal às pessoas. Por isso, cabe aos que buscam a sabedoria do alto terem plena consciência do mal que se pode causar aos outros por meio do mau uso da fala. Quando você fala errado, quando você fala palavras ruins, isso vai causar mal ao outro e vai causar mal a você mesmo. Porque aquilo que você fala vai gerar violência. Já é uma violência o que você fala. E aquele outro pode retrucar também com violência. E aí a tragédia está anunciada. Muito cuidado. O que acontece quando comunicamos insensatamente? Quando usamos linguagem de tolo. Quando comunicamos algo, nos dirigimos a alguém ou comunicamos a respeito de alguém. Isso significa que o outro está diante da nossa fala. Ele vai ouvir e aquilo que ele ouvir vai trazer consequências. Comunicamos para alguém que está diante de nós. Por isso que o nosso Senhor disse que quem chamasse um irmão de louco, como um ato proveniente da cólera ou da ira, seria réu no juízo, iria pagar por aquilo que falou. Isso porque, por meio da palavra, podemos entristecer ou ferir a outra pessoa. Por meio da palavra, podemos criar um ambiente pesado, obscuro e intragável. A fala, aquilo que falamos, enche o ambiente. E esse ambiente vai ficar pesado, obscuro. Por meio da palavra, pessoas podem adoecer, fragilizar-se. Tem uma cena no filme do canibal, do Aníbal, né? Que ele, através da palavra, ele leva o prisioneiro que estava ao lado à morte, ao suicídio, só pelo poder da palavra. Então veja o que pode acontecer na vida de alguém que você fala determinadas coisas. Essa pessoa pode adoecer, fragilizar-se e até tirar a própria vida. Entretanto, por meio da palavra, tudo isso pode ocorrer de maneira oposta, começando por viver em seriedade o que o apóstolo aconselha na sua carta
aos Colossenses 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, a palavra tem que ser usada com tempero, tem que ser uma palavra agradável. O que o tolo expressa em palavras, o tolo expressa em palavras o que domina o seu pensamento, sentimentos e desejos. Então, o tolo, ele é dominado por coisas ruins, tudo que ele falar, obviamente, vai ser ruim. As palavras dele vai expressar os seus pensamentos ruins, os seus sentimentos ruins e os seus desejos ruins também. Número 3, caminhando para o final, protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. A fala do sábio. Primeiro, a nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada. Elas não querem saber, elas vão falando. Elas não têm compromisso nenhum com nada, nem com ninguém, nem com elas mesmas. Falam uma coisa e fazem outra. Elas não têm responsabilidade com o que elas falam. Pensam uma coisa e sentem outra. Ou seja, estão completamente desajustadas, desorganizadas. A maioria das pessoas do nosso convívio são assim. Uma das características da sabedoria cristã, que encontramos em Provérbios, nesse texto, capítulo que estamos estudando, é que fala do cristão deve ser plenamente coerente com o que pensa e faz. Então, eu e você, nós temos um compromisso do nosso pensamento, daquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Nosso Senhor era assim, pois o que ensinava poderia ser constatado em sua ação. Ele falava, mas ele falava aquilo que ele vivia. Ele não era hipócrita. Devemos tomar cuidado de não sermos hipócritas. Falar uma coisa e fazer outra. Assim, o que dá autoridade a uma pessoa sábia não é apenas o que ela fala, o seu discurso, mas se a ação, se aquilo que ela faz está em pleno acordo com o que ela diz. Por que muitas pessoas não têm autoridade? Porque elas falam uma coisa e faz outra. Ou elas falam uma coisa e o corpo delas fala outra coisa. Então você fala sobre amor, mas o seu corpo exala ódio. Os seus gestos são contrários daquilo que você fala. Tanto que tem livros que falam, o corpo fala, é um livro, por exemplo, que fala dos nossos gestos, dos gestos do nosso corpo, da nossa cabeça, tá? Em relação àquilo que nós estamos falando. Tá? Então, o que a gente fala, a nossa ação tem que estar de acordo com o que a gente fala. É a palavra virtuosa, conjugada com uma ação virtuosa, que fará do crente uma pessoa sábia. O jovem sábio será testado e provado nas suas ações com o que diz. Então, todos nós temos compromisso daquilo que falamos com aquilo que fazemos. A relação entre falar e ouvir no sábio. Em Tiago está escrito, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Você já observou que tem pessoa que só quer falar, ela não para te ouvir? Então, nós precisamos aprender a ouvir. Esse ouvir não se trata de uma escuta passiva, apenas por educação, mas uma escuta ativa, presente e consciente. Nós temos que prestar atenção no outro, o que ele está falando. Tá? Nós temos que estar ali, presente.
Antes de falar, precisamos ouvir para interpretar corretamente o que nos estão comunicando. Nós precisamos aprender a ouvir para depois dar uma resposta. Numa época de distração como a nossa, muitos falam sem ouvir. Não sabem nem o que estão falando. Quando falamos sem ouvir, há ruídos na comunicação. Aquilo que a gente fala, a nossa comunicação com o outro fica truncada. Assim corremos o risco de ser interpretados de maneira equivocada. O outro ouve errado, porque você não está sabendo falar. Os desentendimentos nascem da má vontade de muitos ouvirem para compreenderem. Então, as pessoas não querem ouvir e depois dá tudo errado. É preciso humildade para isso. Para quê? Para ouvir, para prestar atenção. Dessa forma, a pessoa sábia está sempre pronta para ouvir e entender, e só falar depois de ter plena certeza de que entendeu o que o outro falou. Ouvir e falar é um movimento indispensável para a boa comunicação. Então, a boa comunicação, ela demanda uma boa audição, tá? E depois a resposta, depois a fala. A fala vem sempre depois de ouvir, de prestar atenção. Número 3, a fala e o agir do sábio. É possível que nosso discurso esteja correto, seja santo, justo e bem, mas isso não basta. Nosso Senhor mostrou que não basta fazer o discurso, mas é preciso vivê-lo, ou seja, fugir da hipocrisia. Pregar e ensinar e falar aquilo que não se vive chama-se hipocrisia. Aqui está o nosso grande desafio para agir de maneira sábia. Dizer o que é santo, dizer o que é justo e o que é bom, e ao mesmo tempo praticar o que é santo, o que é justo e o que é bom. Nós temos que viver aquilo que nós falamos. Então, nessa perspectiva, somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifique o Senhor e que seja plenamente coerente com o que cremos e fazemos. Muitas pessoas falam, mas não vivem. Muitas pessoas querem crer, mas elas não querem praticar aquilo que elas creem. Portanto, cuidemos de falar agradavelmente. Escreva aqui embaixo, eu vou falar de maneira agradável a partir de agora. Coloca aí embaixo. Falar com mansidão e falar com temperança. Falar com mansidão e temperança é falar com amor, falar com cuidado, falar com juízo, de maneira que nossas ações revelem a nossa temperança, o nosso equilíbrio, revele a nossa agradabilidade e mansidão em Cristo. Então, nós vamos nos revelar para o outro de maneira agradável, de maneira mansa, de maneira temperada, conforme nos ensinou e nos ensina Jesus de Nazaré. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, que as nossas palavras revelem o nosso caráter agradável, manso e temperado. Não se esqueça, as suas palavras dizem quem você é. As suas palavras, como elas são faladas, isso revela quem você é. Portanto, se você quer que as pessoas amem a você, que as pessoas te respeitem, que as pessoas se sintam bem com você, cuidado com o seu interior e com aquilo que você fala para elas. Assim nós terminamos a lição 9 do dia 1º de dezembro de 2024, protegendo a sua
boca, proteja a sua boca, proteja a sua língua, proteja a sua identidade através da proteção das suas palavras. Um abraço apertado, Deus te abençoe. Não esqueça, deixa aqui embaixo se eu gostei, deixa algum comentário, alguma observação e até a próxima, se Deus quiser.